Bom dia, Alberto Martins. Bom dia também à nossa audiência qualificadíssima aí, acompanhei, né? Tem bastante gente nos acompanhando, isso é muito bom, porque o assunto que a gente vai tratar interessa a todos nós, né? Porque é a nossa comida na mesa, é o que segura a economia do nosso país, então é importante a gente trazer assuntos como esse. Importantíssimo. Doutora, até para o pessoal lhe conhecer um pouco melhor, em que cidade a senhora atua? A gente atua, na verdade, né, Por todo o tem Brasil. clientes já no Brasil todo, principalmente no Sul. Eu estou agora em Porto Alegre, localizada, mas a gente está frequentemente atendendo o pessoal do agro ali, a região, né, mais das Missões, Santa Catarina também, aqui em Camaquã também a gente tem visitado bastante. Então, é onde, vamos dizer assim, onde as pessoas precisam de atendimento, a Sim. gente consegue, graças a Deus, hoje em dia a gente tem tecnologia, tem como se movimentar e tem como estar dando esse suporte. Sim, e um trabalho, né, que tem essa aprovação sempre cresce, né? E a senhora hoje é uma das autoridades neste assunto, né? E por isso o Brasil inteiro lhe procura. Mas, doutora, gostaria que a senhora falasse um pouquinho desta reforma tributária no agronegócio, os impactos, as perspectivas. Sim, vamos começar trazendo assim um cenário geral e daí a gente pode ir evoluindo uma Claro. conversa assim agradável, né, sobre um assunto até um pouco denso. O que a gente tem? Então, a gente está aí com uma reforma aprovada, a ideia de simplificação, no sentido de que teremos um imposto que é o IVA, né, IVA dual, que vai ter o IBS, o CBS, unificando aí, substituindo impostos e unificando alíquotas para todos os segmentos. A ideia é, vamos dizer assim, uma questão mais de igualdade. O que isso traz, vamos dizer assim, quando a gente começa a olhar mais detidamente para cada setor, em especial o agro? Uh, cada, Quando eu coloco um princípio da igualdade de uma forma geral, assim, sem cuidar as desigualdades, eu termino caindo em injustiças. Né? Temos, vamos dizer assim, a máxima seria correta, né? É um princípio até que está lá em Kant, na filosofia, tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais, na medida da sua igualdade e da sua desigualdade. Então, quando a gente coloca um imposto que vai tributar de uma forma igual a setores desiguais, isso traz sim injustiça. E é isso que eu vou adentrar agora um pouquinho. O que acontece vamos dizer assim, no agronegócio? Vamos começar com alguns benefícios, sim, temos alguns. A simplificação, vai ficar mais fácil de cumprir obrigações acessórias, porque atualmente a forma como o nosso sistema tributário é organizado, a gente só de errar na forma de informar o tributo já sofre penalidades pesadas como multas, né, fiscalização. Então, essa parte, ok, estamos de acordo que pode vir uma simplificação, mas alto lá, essa simplificação quando a gente tiver o regime totalmente implementado, que isso é daqui a bastante tempo, a gente vai começar a sentir os efeitos em 2026, para em 2033 estar com isso totalmente implementado. Então, a longo prazo, essa simplificação. Isenção aos produtores com faturamento até 3,6 milhões no ano. Isso também é uma medida positiva, mas ela favorece ali, vamos dizer assim, uma parte do agro, não uma parte, vamos dizer assim, não todo, é parcial. Cesta básica reduzida, e aí a gente vai adentrar um pouquinho mais nesse assunto ali, porque interfere diretamente no que a gente está falando ultimamente de preço de alimento, né, como é que o governo intervém e como é que o consumo intervém no preço na mesa ali do consumidor. Teremos alíquotas reduzidas em 60% para alguns alimentos e insumos agrícolas. Sim, comparando com a alíquota geral, em relação a alguns alimentos, teremos alíquotas reduzidas. Mas também aqui um porém, um alto lá. Temos, por exemplo, sementes, adubos, farelo, biodiesel, são itens, insumos que não têm custo algum, não tem, eles têm isenção de PIS, COFINS, IPI. Quando eles, na nova regra, eles passam a ter uma redução de 60% em relação à tributação geral, então a gente também está dizendo ao mesmo tempo que o que não era tributado passa a ser tributado. Então aí começa a vir, vamos dizer assim, uma
forma de dizer, né, trazendo, vamos dizer assim, valorizando o desconto, mas que na verdade é uma oneração, é um aumento de carga tributária onde não havia. Vamos fazer uma conta básica. Em média, o agro estava ali com uma taxa, vamos dizer assim, geral, uma conta bem geral, 5%. A gente está falando de uma alíquota de 28% no IVA, a maior alíquota do mundo. Então, isso aumenta 5 vezes. Se a gente for, em alguns itens vai ser aplicada ela integralmente, isso é um aumento exponencial de custo tributário, de peso do governo na produção. Então, é sobre isso um pouco. A questão da cesta básica, Roberto, a gente tem ali uma discussão muito grande, a gente acompanhou os debates ali no Senado, na Uhum. Câmara, né? Entra item, sai item, puxa para lá, puxa para cá. O que, enfim, a gente tem? A cesta básica foi criada lá no governo Getúlio Vargas, em 1930, né? No começo tinha 13 alimentos, com o tempo entrou, saiu itens, e em 2021 a gente estava ali com em torno de 745 alimentos, né, na lista ali, conforme o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, né. Deste número de 745, a gente está passando agora para uma lista de 22, com alíquota zero, e uma alíquota de 14 itens com alíquota reduzida. Então, quando a gente, vamos dizer assim, traz a notícia de alíquota de cesta básica zero, reduzida para alguns itens, ao mesmo tempo a gente está dizendo que de 745 itens que a gente tinha ali, a gente está reduzindo e bastante, né, os itens que vão ter algum benefício fiscal. E isso faz parte do raciocínio quando a gente coloca a questão do preço dos alimentos na mesa do consumidor, né? O peso do governo com a tributação, na maioria dos outros itens que saíram dessas listas, né, de isentos ou de alíquota reduzida, que não estão mais incluídos. Acrescenta isso ainda questões como bebida açucarada, bebida alcoólica, que vão sofrer, vamos dizer assim, uma sobretaxação com o imposto Uhum. seletivo. Então, além de a gente ter aí alguns itens, né, excluídos, a gente tem aí uma sobretaxação. Então, vamos botar aqui a nossa Exato. região vinícola, né? Vai sofrer, vamos dizer assim, com o imposto seletivo em cima ainda do custo de produção que já tem. Como é que fica a competitividade, né, do nosso vinho com o vinho que vem aí do Chile, da Argentina, dos outros países? Exatamente. Não, e falando em cesta básica, né, ela está apavorando, né? Veja que hoje o café, que é uma coisa popular do Brasil, o arroz, né, está em patamares que assustam o consumidor, não é, doutora? Com certeza, ainda hoje pela manhã, acompanhando as notícias, né, há possibilidade de aumento ainda, de valorização do preço do café. E aí a gente escuta o nosso governo falar que então a gente deveria escolher os alimentos, né, para forçar a Ou não redução comprar, né? ou Ou, não mas comprar, isso aí é né? uma declaração muito infeliz, né? Parece uma declaração daquelas falas de boteco, né? Não de uma autoridade, né? É uma conversa muito rasa para um assunto muito profundo, né, de economia. Quando a gente fala de preço de alimento, vamos pegar o exemplo do café. Questões climáticas que aconteceram lá nas regiões onde se planta café, Minas Gerais, afetaram extremamente as produções, alguns perderam totalmente a produção, o custo de replantio, o custo, né, do governo em cima, o custo de transporte disso, e aí dentro do custo de transporte entra a mão do governo em cima disso. O nosso café é uma commodity, ele é tabelado com preço mundial, não é aqui que a gente estabelece. Então, a demanda por café no mundo, a exportação de café e a oferta de café no mercado interno, isso tudo está interligado com o preço que a gente vai pagar ali na gôndola do supermercado. Então, não é simplesmente vindo com uma conversa, né, de bar, de boteco, que a gente vai resolver um problema muito mais complexo. O café, a laranja também foi notícia esses Uhum. dias. São tudo fatores que a gente tem que
A gente passou aqui no Rio Grande do Sul por uma questão de É, enchente, um evento climático que é bem afetou como a senhora, diretamente. é bem como a senhora disse, né, doutora? É uma commodity. Então, claro que existe a lei da oferta e da procura. Quanto mais tem disponibilidade, o preço diminui, ou daqui a pouco, vai ficar nas prateleiras, vai. Não, mas é que, como a senhora disse, commodity, é diferente a questão de valor, de preço, né? Com certeza. Eu estava também dando uma olhada, porque os princípios da economia e o tributário, eles se interligam. Uhum. Normalmente, o que a gente nota? O governo vai mal na economia, porque não cuida dos fundamentos econômicos necessários para ter uma economia saudável, e ele vai cobrar a conta dessa irresponsabilidade ali aumentando a tributação, aumentando, às vezes, intervindo de forma artificial na economia. E aí a gente ouve ele falar, o governo falando, não, vamos controlar os mercados, vamos, daqui a pouco, controlar preço, vamos intervir na importação, vamos trazer produtos de fora para o nosso país, forçando assim o mercado interno a se adaptar. Vamos taxar a exportação, até isso Uhum. foi conversado. E Então, muitas vamos vezes, agir. né, produtos, né, que aqui o pessoal bate muito, tem muito defensivo e tal, e aí traz de países que não têm o mesmo controle sanitário. A gente viu agora na enchente um caso que deixou todo mundo aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né, espantado, a questão do arroz. Isso. Queriam importar arroz, tendo a maior safra de arroz aqui. Que lógica tem uma ação dessas do governo num momento gravíssimo que a gente passou na nossa economia aqui? E agora novamente vem acenar com importações pontuais. Isso quer dizer o quê, em resumo? Que ao invés de a gente agir, vamos dizer assim, no foco do problema, a gente ainda vai trazer produtos de fora, então vai Uhum. mandar dinheiro nosso para outros países, Os para quais a trazer gente nem produtos para cá, tem, empobrecendo o nosso agro aqui. e produtos dos quais a gente nem tem a certeza de um controle sanitário. Qualidade É. duvidosa e assim, eu também tenho um cuidado, outras vezes nos programas a gente já comentou, um cuidado ao falar sobre questões de defensivos agrícolas. Uhum. Atualmente a gente fala nisso com um certo tom muito pejorativo, mas a tecnologia envolvida nisso, a necessidade de uma produção em larga escala, né? E todo o controle sanitário, ambiental que existe em cima do agro, vamos lembrar que a proteção ambiental no Brasil é fortíssima, é um dos países que mais preserva e o agro é responsável por isso. Então, quando a gente fala de defensiva agrícola, a gente fala em tecnologia agregada para aumentar a produtividade. Como é que tu quer sustentar e ser o celeiro do mundo se tu não luta contra as pragas, não tem tecnologia e a gente chama isso de defensivo? Então, uma hortinha sem nenhuma tecnologia não sustenta uma economia. Então, não dá para viver nesse romantismo, vamos dizer assim, né, de que o agro está aí fazendo mal à saúde. Pelo contrário, o que a gente tem aqui é uma questão assim de economia desequilibrada, gastos do governo além do gasto, vamos dizer assim, possível. Isso aumenta, vamos dizer assim, desequilibra a nossa balança fiscal, faz com que o dólar vá lá para cima. A gente depende da valorização da nossa moeda na questão da precificação internacional das commodities. E o que a gente está vendo o governo, em vez de agir nesses pontos, que são os reais motivos de inflação, de preço alto, ele vem aumentar a taxação, ele quis fiscalizar, como ele não pode aumentar a carga tributária, que já temos, vamos dizer assim, uma sinalização de maior carga tributária do mundo, ele vem também com a fiscalização. Então, cada vez mais, a tecnologia vem aliada à Receita Federal, estadual, para fiscalizar onde é que estão deixando de pagar o tributo. Então, é nesses pontos que a gente está vendo o governo agir para aumentar a sua arrecadação, ao invés de agir nos reais problemas e fomentar uma economia saudável. Doutora, o assunto está muito interessante, mas está chegando o momento do Gaúcha na hora certa, nós somos da Rede Gaúcha. Então, eu quero lhe agradecer muitíssimo e já fica o convite para retornar novamente para a gente continuar conversando.
Agradeço demais, acho que esse assunto é importantíssimo e estarei sempre à disposição. Uma alegria participar.